Fala aí, tudo bem? Tô aqui para mais uma ideia de negócio. Parei para compartilhar uma ideia de negócio com você. O negócio de hoje é higienização de estofados. Sabia que dá para faturar, e eu vou te provar nesse vídeo, dá para faturar aproximadamente 10 mil reais com higienização de estofados, trabalhando de segunda a sexta-feira, tranquilo, na tranquilidade, né? Faturar um faturamento aí de 10 mil reais, tá certo? E qual que é o investimento? O investimento inicial é um pouquinho mais alto do que algumas ideias aí que eu compartilho no canal, mas ele é muito rentável. Aproximadamente você vai investir uns 5 mil reais. Só que se você pensar como uma empresa, consegue parcelar ele, porque você vai investir numa extratora, né, que é uma máquina de alta sucção, né, extrai água e ela vai te ajudar muito, assim. Você vai investir numa extratora aproximadamente aí uns 3.000, 3.500 reais. Vou deixar um link aí para vocês. De um valor de uma pesquisa que eu fiz de mercado, o mais acessível, é claro, e você consegue parcelar esse valor. O restante vai ser uma escovadeira que você vai precisar e os produtos para você fazer a higienização, os produtos profissionais, é claro, né? E você vai investir aproximadamente uns 5.000, 5.500 reais, né? No máximo isso daí. Só que o interessante é que você investe esse valor de cara e depois o retorno, a cada serviço, o custo é baixo, entendeu? O custo é baixo. Então, se você pensar que a extratora você vai investir uma única vez, a escovadeira você vai investir uma única vez, né? E já com os produtos de limpeza, você faz o investimento de produtos de limpeza e eles duram pelo menos uns 3 meses. Às vezes você vai investir aí 500 reais de produto de limpeza, ele vai te render aí vai te render muitas lavagens, né? Porque o custo por, né? Vamos agora pro prático, então. Qual que é o faturamento que você consegue fazer, né? Investimento, então, aproximadamente 5 mil. O faturamento por lavagem de sofá, um sofá de dois lugares, 3 lugares, mas não seja aqueles sofás novos que expande, né? Que é retrátil, que, sabe? Se for um sofá simples, você cobra aproximadamente 200 reais. Só que o seu custo é menos de 50 reais de produto de limpeza. Olha só que fantástico. E se o sofá for um pouquinho maior, às vezes é um sofá de 3 lugares, que é retrátil, de 2 metros aí, ele abre bem esse sofá. Às vezes você não vai gastar nem 50 reais e você vai cobrar 300, 350, tá certo? Então isso daí vale muito a pena. Vamos lá, que eu falei que eu ia te provar que você consegue faturar, né? Faturar 10 mil reais trabalhando de segunda a sexta. Olha só, se você fizer um sofá você gasta mais ou menos para higienizar de 2 horas e meia a 4 horas no máximo. Vamos colocar no máximo um sofá, 2 sofás grandes. Às vezes um cliente você vai gastar umas 4 horas, mas você não gasta isso, é difícil, né? Se o sofá estiver muito sujo, aí você vai com mais calma, tudo. E um sofá você consegue trabalhar sozinho, isso é um detalhe muito importante também. E você consegue cobrar aí num sofá simples de 2 a 3 lugares, aqueles que eu falei, você vai cobrar uma lavagem aí 200 reais, tá certo? Vamos colocar um ticket médio de 250. Vamos supor que você está pegando sempre um sofazinho um pouquinho maior e você cobrou um ticket médio de 250. Você fazer 250 de manhã e você fazer 250 à tarde por semana vezes 5 de segunda a sexta, seria 2.500 reais. 4 semanas no mês, 10 mil reais, trabalhando de segunda a sexta, pegando um cliente de manhã, um cliente à tarde, com um ticket médio de 250 reais. Só que tem clientes que você vai cobrar 200 reais, tem cliente que você vai cobrar 400 reais. Então pode ser que às vezes num cliente de manhã você cobrou 200 reais, você fez em 2 horas, foi para casa, almoçou ou almoçou pela rua mesmo, e no da tarde você cobrou 400, né?
350, 400, a sua média diária já foi mais que R$ 500. Então, você consegue fazer tranquilamente R$ 10.000 por mês nesse segmento. Claro, trabalhando todos os dias, de segunda a sexta, e tendo um cliente na parte da manhã e na parte da tarde. Então, falei sobre ideia de negócio, investimento, faturamento diário e mensal, top. E agora, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre como, aonde trabalhar e quais as formas de trabalhar, né? Então, como trabalhar? Você pode... mas eu não tenho carro. Pode ir de moto. Eu não tenho nem moto, eu vou de ônibus. Tudo bem, vai de ônibus. Dá pra ir de ônibus. Você vai levar uma mochila nas costas, coloca os produtos que você precisa. Isso dá pra levar numa mochila. E a extratora você leva você consegue levar ela na mão. É difícil. É difícil, mas é o começo. Pensa que se você fizer isso por um determinado... Mesmo que você pegue um serviço por dia e você faça R$ 5.000, você consegue avançar para o próximo passo, que é investir num veículo para você se locomover, que seja uma moto, que seja um carro. Então, você consegue fazer de carro, de moto, de ônibus, de transporte público, né? De ônibus você ir. Então, é muito acessível, né? Outra coisa, aonde que você consegue atingir esses clientes? Claro que você vai ter dicas aí, mas tem que anunciar pela internet, né? Fazer anúncios pela internet, oferecer em lojas de sofá. Porque às vezes a pessoa te vende um sofá e fica com o sofá parado ali, sei lá, 3 meses para vender um sofá. O sofá pega a poeira da rua, ele vende mais barato, mas ele te passa o seu contato, entendeu? Então, às vezes você oferece, faz uma parceria. Eu tô te dando, a princípio, a ideia de negócio só como higienização. Vinculada à higienização tem hipermeabilização de estofados, que também você vai conseguir fazer, né? Que você pode agregar nesse tipo de segmento de negócio, e é muito mais assertivo, e você gasta menos tempo, só que você gasta mais com material. Você gasta mais com material, mais o valor compensação você acaba cobrando mais. Uma hipermeabilização de um sofá aí, de 2 sofás, um de 2 e 3 lugares, 5 lugares, você vai cobrar em torno de R$ 400. Só que ao invés de você gastar 4 horas fazendo essa higienização, você vai fazer em 1h30. Olha só que interessante. Então, às vezes você consegue atender mais clientes num dia. Ao invés de você gastar R$ 30, R$ 40 com produtos aí, você vai gastar um pouquinho mais, R$ 70, R$ 80, mas você está faturando R$ 400, entendeu? Então, é um serviço recorrente. Geralmente quem pede esse serviço de hipermeabilização, ele tem pet, ele tem criança pequena em casa que sempre derrama. Então, para preservar o móvel, eles acabam acionando você várias vezes no ano, 2 vezes, 3 vezes no ano. Então, às vezes, essa pessoa que vai fazer a higienização, às vezes ela já vai engatar uma hipermeabilização, e você, num cliente, acaba agregando aí 2 serviços. E às vezes você consegue até fazer uma parceria com essas lojas mesmo de móveis que eu falei, e fazer hipermeabilização. A pessoa compra o sofá e eles dão a hipermeabilização, ou eles te indicam, mesmo que você cobre um pouquinho mais barato a primeira vez, mas esse cliente já vai ter o seu nome vinculado sempre que ele precisar, a questão do sofá, ou hipermeabilizar, ou higienizar, ele vai acionar você. Então isso é interessante. Falei sobre a ideia de negócio, falei sobre investimento, falei sobre faturamento diário e mensal, falei sobre aonde trabalhar, como trabalhar e quais as formas de trabalhar. E agora eu vou compartilhar com vocês aí uma pessoa que vive desse segmento de negócio. Então, uma pessoa que trabalha com isso, que faz dinheiro com isso todos os meses, e ela te ensina como você entrar nesse mercado, como você abrir uma empresa, como que você, se você quiser abrir por agora ou mais para frente, mas ele já vai te dando todo o passo a passo, quanto que como atingir os clientes, como que você aprender a técnica correta, como utilizar os produtos. Então, vou deixar esse link aí também na descrição, de uma pessoa que é um parceiro do canal e que ela já vive disso, porque agrega para vocês compartilhar a ideia de negócio, compartilhar o faturamento, mas também compartilhar como que você consegue começar nesse segmento hoje, ou a partir de hoje. Porque se eu só falar que a ideia de negócio
Um exemplo, posto de gasolina dá dinheiro, monta um posto de gasolina que você vai faturar, você vai ganhar dinheiro. Mas como que eu começo? Quais são as portarias vigentes? O que que eu preciso? Quanto que eu preciso investir? Então, aqui no canal a gente tem essa visão de que você vai, não adianta você ter somente a ideia de negócio, mas você precisa saber quanto que você vai investir, qual que é o valor mínimo, né? Qual que é o valor que eu consigo, que é acessível, e qual que é o faturamento inicial, né? Ah, uma coisa interessante que eu não falei, ó, isso é muito interessante. Você trabalhar com uma pessoa, você consegue fazer esse faturamento. De acordo com que a sua agenda vai melhorando de clientes e você vai tendo mais clientes, você pode colocar uma, duas pessoas para trabalhar e você ficar na gestão. Então imagina, você tem hoje 2 pessoas lavando 4 sofás para você. No dia, se entrar um quinto, você pode entrar nessa escala de serviço. Se não entrar um quinto, você fica na gestão, vai procurar melhor valor de produtos, melhor como cuidar melhor dos seus materiais, da sua extratora, dos seus equipamentos, enfim, tá certo? Então passei para você a ideia de negócio, o investimento inicial, o faturamento, como trabalhar e como iniciar ainda hoje. Clica no link aí, acessa esse treinamento que ele é bem completo, de um cara que vive desse negócio. Sucesso para você. Lembrar que para você montar um negócio, você não precisa de dinheiro, você precisa ter atitude. Então, a ideia inicial, se você quer montar um negócio, você já tem que... Isso é o start. Esse é o pontapé inicial, é o que você precisa. Porque para quem não precisa, tudo vai ser difícil. Ah, o dinheiro eu preciso levantar. Meu, compra parcelado. Ah, mas não... Entendeu? Desculpa, quem é bom daí desculpa não é bom em mais nada. Então vai lá, se faz sentido para você, se você quer aprender mais, dá uma clicada no link, dá uma olhada, vê esse material. Se você gostar desse treinamento, acessa. Um abraço e sucesso.